Você quer aumentar seu faturamento em 20%? Vem com a gente nesse case da Executive. Olá, nós somos a Executive Consultores. Eu, juntamente com meu amigo MH, nós somos dois ex-expatriados, ex-executivo de multinacional e que hoje em dia nós ajudamos as empresas a entenderem se o seu negócio dá dinheiro e sim, como pode dobrar o seu Prolabore. Tudo bem, MH? Fala, João. Aqui tudo bem, você aí? Tudo ótimo, tudo tranquilo. MH, o tópico de hoje não é um tópico, tá? É um case. É um caso real que aconteceu conosco na Executive. Essa é uma empresa de revenda que a gente fala, né? Ela vende para business. E qual que é o intuito hoje? O nosso objetivo aqui hoje é mostrar a avaliação que foi feita dentro da empresa, tá? Pela Executive, qual foi a conclusão e da conclusão, quais foram os próximos passos implantados, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para você nesse sentido, só para você mostrar basicamente, e aí, como sempre, nós só temos de 20 a 25 minutos, mas só mostrar um pouquinho qual que é a primeira avaliação. Quando a gente chega na empresa, o que a gente faz para daí tomar as decisões. E esse é um case bem interessante porque a decisão tomada, já dando um spoiler aí, foi na área de vendas. Devemos focar na área de vendas. E como? Porque a executiva só não fala o quê, ela faz também. Como? Né? Então, MH, a bola está contigo aí, vai. Beleza, João. É o seguinte, esse é um caso interessante porque ele traz à tona uma estratégia que a gente implementa quando se trata de vendas B2B ou de vendas de negócio para negócio. Uhum. Então, a gente está trazendo esse específico que a gente poderia estar falando de outros, a gente está falando desse específico aqui, e é um caso desses. Agora, quando a gente entra, aquilo que a gente sempre fala, o empresário, intuitivamente, ele sabe, conhece o negócio dele e sabe onde que ele tem que atacar. Ele é o especialista. Ele é o especialista, ele conhece o negócio melhor que ninguém. Porém, tem o outro lado, tem aquela questão que a gente estava falando na semana passada. A gente tem que entrar com uma tela em branco. Olhar vezes, o mesmo negócio de uma perspectiva diferente. Isso. Então, por mais que muitas vezes o empresário nos fale, preciso aumentar minhas vendas, a gente passa pelo mesmo processo de análise e diagnóstico. Certo. Tá? Porque mesmo que a gente encontre que o gargalo não é vendas, nunca aconteceu isso, né? Quando o gargalo é vendas, o cara sabe. Mas mesmo que a gente aí confirme que o gargalo está em vendas, ao fazer as análises de processo, de margens, as análises financeiras, a gente daí consegue projetar ou criar uma estratégia de quais produtos devem ser vendidos. Então não é só mais a vendas, vamos vender mais, mas é a questão do foco. Então, o que vender, onde vender e para quem vender. Tá. Certo? E assim, nesse caso, tá? Desculpa te interromper, mas assim, nesse caso, o início do negócio que eu digo, o início da consultoria, ela teve como base aqueles 3 princípios nossos de sempre. Sempre, né? Sempre tem. Quer falar um pouquinho deles? Sempre tem. A gente recolhe os dados. Né? Então, nesse foi uma metodologia bem interessante. Foi um projeto online, não foi físico. Então, a pandemia estava começando a estourar e as pessoas estavam começando a se acostumar a trabalhar online de forma mais intensa. Então, a gente passou por uma etapa de coleta de dados. Quais dados? A gente bolou uma entrevista, né, perguntas que a gente faria, aí eles nos mandam os dados comerciais,
dados financeiros, dados de produtos, né? Todos os principais dados da empresa. E aí, o que a gente analisa, trazendo para os 3 princípios? Quanto que a empresa está crescendo ou não? Quanto que ela está crescendo? Gestão do crescimento. E dentro disso, né, o que está gerando o crescimento? Tá. Fluxo de caixa. Aí o fluxo de caixa, né? Quanto de caixa que essa operação gera? Tá. E qual é o gargalo, ou seja, onde que nós temos que focar? Nós temos que focar na operação ou temos que focar no crescimento através das vendas? Certo. Antes de você continuar, deixa eu só pedir para o pessoal que está nos assistindo que se inscreva no nosso canal, tá? Que compartilhe esses vídeos que nós temos com família, com amigos. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, executive.br, e no próprio YouTube é muito fácil de nos achar. Executive Consultores. Você vai ver nós lá e você já vai ver que nós temos mais de 30 vídeos postados, bastante visualizações, e a cada dia o número de inscritos vem aumentando. Então, desculpa abrir esse parênteses aqui, MH, mas isso é de extrema importância para nós também, porque nós queremos agregar valor. Sim, é importantíssimo para o crescimento do canal. Enfim, vamos lá. Essa é uma operação que era de revenda de negócio para negócio. Então, quem está assistindo, se está nesse mercado, vai entender bem. Quem não está, talvez esteja pensando em abrir algo, também pode aprender bastante. Mas basicamente o que é? Você compra um produto e você vende com uma margem para outro negócio. Então esse é um modelo que principalmente grandes marcas adotam quando eles não têm capacidade de venda delas mesmas, então elas encontram representantes locais. No caso era uma empresa de fora que encontrou o representante local para representar a marca deles. Uma marca que fornecia equipamentos laboratoriais e os pequenos reagentes que os equipamentos trabalham. Tá. Então tem também um pós-venda, porque as máquinas precisam ser mantidas, né? Então tem serviço, etc. Mas o que dá dinheiro mesmo nesse mercado são esses consumíveis que a gente chama, né? Os pequenos reagentes. A máquina você coloca lá e ele vai consumir aqueles reagentes e a margem está ali. E assim, ó, você falando agora, você já fala com propriedade, porque você teve que entender o negócio. De novo, mente aberta, página em branco, você foi lá, a Executive foi lá, entendeu o negócio, entendeu aonde que a margem é maior, onde que a margem é menor. Tudo isso que o MH está falando, gente, já é uma avaliação, tá? Já é avaliação, já faz parte da avaliação. Vai lá, MH. Sim. Quando você tem uma operação como essa, que você não está produzindo, você está comprando e vendendo, a tua operação é compra, estoca, vende, e aí você tem o pós-venda. Exato. Então não existe uma produção, uma fabricação, ou não é um serviço com uma estrutura limitada, digamos, um restaurante. Um restaurante eu tenho uma capacidade limitada, que é o número de mesa e cadeira que eu tenho. Uma operação como esta, normalmente você está limitado ao quê? Capital de giro, que é a tua capacidade de comprar e estocar. Gestão de fluxo de caixa. E espaço de estoque. E espaço para você estocar produto. Pode ser, mas dificilmente tem isso, porque daí você aluga um galpão, né? Exato. Então não é um grande problema isso. Então normalmente é capital de giro. Mas o que significa dizer o seguinte, é que na maioria das vezes a gente já sabe que vai terminar em vendas o crescimento. Certo. Você pode tornar o negócio... Você pode só concluir. Você pode tornar o negócio mais eficiente, ou seja, ser mais lucrativo, comprando de forma mais inteligente, etc. Né? Pega roupas infantis que a gente traz. Ali é um espaço limitado. Então, você tem um espaço limitado de estoque, você tem que comprar de forma mais inteligente. Agora, quando você está vendendo para o Brasil inteiro esses produtos, normalmente espaço não vai ser teu problema.
E nesse caso, tá? Nesse caso dessa empresa, nesse case nosso da Executive, a questão de fluxo de caixa, por exemplo, que é um dos nossos princípios, como que estava? Estava dentro das condições normais de temperatura e pressão, como eu gosto de falar? Sim, neste caso, sim. Era uma margem saudável, Aham. era uma operação lucrativa, Ok. mas o negócio estava estagnado. Olhando os números, E você via que não estava crescendo. não estava crescendo. E aí, negócio que não cresce está diminuindo. Então, o Perfeito. Por negócio, quê? né, Porque todo negócio tem que crescer. Gestão do tem que... crescimento, um dos nossos princípios. Se você não está crescendo, significa que você está diminuindo. Mas meus números estão iguais. Vai por mim. Você está diminuindo, porque o teu concorrente está aumentando, está todo mundo crescendo. Você tem que crescer. Você tem que crescer para sobreviver. E a base de custos também está aumentando por Perfeito. conta da inflação. Então, são Exatamente. essas duas forças. Então, o cliente nos trouxe essa necessidade de crescimento. Uhum. Nós E fizemos aí, a análise prévia. então aí chegou essa conclusão. Ótimo, você está com uma vida saudável, vamos dizer, um tanto quanto saudável nessa questão de fluxo de caixa, né, nessa questão financeira. Porém, entretanto, todavia, sabemos que sim, não está tendo um crescimento. E aí vem o ponto. Como crescer? Perfeito. Num negócio como esse de revendas, como você já colocou no início aqui, você precisa vender mais. Você só cresce vendendo mais. Então, nesse Exatamente. caso, foi nítido que o gargalo estava na vendas. E aí eu faço uma Vendas. pergunta. Beleza, a executive foi lá e falou, não, o gargalo está aqui em vendas. E aí, como que você decide, você como consultoria, você como executive, nós como executive, como que a gente decide, ok, qual a estratégia para aumentar esse faturamento nas vendas? Uhum. É uma questão de foco, né? Então é muito mais fácil. Seria muito fácil falar, você precisa vender mais. Aí ele vai nos dizer, foi por isso Vender que eu mais trouxe é você subjetivo, aqui. né? Beleza, né? Exatamente. Como? E a nossa abordagem é foco. Então, o que a gente quer responder é o que vender, onde vender e para quem vender. Uhum. Certo? Pensa que você tem uma empresa já com faturamento alto e com uma operação nacional. Aqui eu quero só traçar um paralelo, tá? Porque aqui é um divisor de águas aqui entre o pequeno, médio empresário e aquele que já é médio para grande. Tá. Que é o que você estava perguntando, assim, do capital de giro. Então, o que é o capital de giro? É aquele dinheiro que você fez uma venda, sobrou um dinheiro que não é lucro, é o dinheiro que você precisa para fazer o negócio girar, para comprar mais produto. Isso aí. Tá? Então, para a pequena loja, para o pequeno comerciante, capital de giro normalmente é um problema. E por isso que a gente fala, compre menos, compre de forma mais inteligente, faça girar mais, né? Compre menos quantidade ou tem maior frequência, mesmo que seja um preço um pouco mais alto, para você minimizar o teu estoque, você ter um giro maior. Porque ele tem um gargalo de capital de giro. Ele precisa de dinheiro para o negócio girar. A mentalidade de uma empresa maior já é outra, porque o dinheiro não é escasso. Não que ele tenha muito dinheiro, mas ele tem acesso a dinheiro, a capital, através dos bancos. Então, se ele tem uma operação sólida, e ele consegue provar isso, e a operação é lucrativa, ele consegue facilmente lá captar dinheiro. Alavancar. Alavancar. E aí, ele só vai pagar por isso. Ele está pegando dinheiro emprestado, ele vai pagar por isso. Então, esse pagamento que ele está fazendo para o banco, para usar o dinheiro do banco em vez do dinheiro dele, ele vai pagar uns juros. E os juros é um custo. Só isso. Certo? Então,
essa é uma diferença. Só que alguns pequenos empresários também podem ter essa mentalidade. Dificilmente eles têm essa mentalidade. O que eles fazem? Eles vendem no cartãozinho, na maquininha, e daí fala, ixi, estou precisando de dinheiro. Aí ele pega lá e antecipa todos os recebíveis da maquininha. E ele paga mais por isso. Exato. E o custo disso é maior. E não está embutido no preço da venda dele. O quê? Esse custo aí não. dele? Esse custo normalmente não, né? Normalmente Exatamente. Não. Normalmente não. Então, é essa diferença de capital de giro, de você entender o dinheiro, o capital, como um recurso. E é um recurso que tem um custo. Exatamente. Antes até de você entrar um pouquinho nessa questão, porque assim, você abriu um parênteses aqui para justamente essa questão do fluxo de caixa, né? E eu tenho certeza absoluta que muitos que estão nos assistindo, com essa abertura desse parênteses, tá? Eles podem nos falar melhor. Então eu também peço que o pessoal fiquem bem à vontade para colocar nos comentários, para colocar os seus pensamentos aí, porque isso nos ajuda também, tá? A entender a tua real necessidade, o teu dia a dia. E você, como especialista, você é a melhor pessoa para nos passar essa informação. E talvez isso que o Mário acabou de falar esteja acontecendo com você, seja você grande, ou seja você médio, ou seja você pequeno empreendedor, tá? Essa questão do fluxo de caixa aí é importante. Fique bem à vontade, pode colocar nos comentários aí, tá bom? Vai lá, amiga. Boa. Bom, enfim, esse é o parênteses aí. Então, quando o cara já tem uma estrutura sólida, você já não se preocupa tanto com o capital, porque ele tem acesso ao capital. A questão, você se preocupa com o custo do capital. Se é o capital dele mesmo, ele não tem custo. Né? Mas, enfim, mas isso é outra discussão. Se ele vai pegar do banco, ele vai ter um custo. Se ele vai entrar no cheque especial, ele vai ter um custo maior. Se ele vai antecipar os recebíveis da maquininha, ele vai ter um outro custo também. Tudo é o custo do capital. Tá. No caso, esse não era a nossa preocupação. A gente queria encontrar formas de vender mais para outros negócios. E a gente foi atrás dessa pergunta. O que vender, para quem vender e como vender. A beleza, ao meu ver, do negócio B2B, que vende de negócio para negócio, é o seguinte, e quem estiver vendo e tem um negócio que vende para outros negócios, entenda, a beleza você tem um mercado limitado, e isso eu vou colocar isso no sentido bom, limitado porque você consegue listar todos os teus clientes, muito provavelmente. Pelo menos 80-20 aí você consegue tranquilamente. Sim. É diferente de quando você vende para o consumidor final. Quando você tem uma loja que você não sabe quem está entrando e saindo lá. Quando você é negócio para negócio, normalmente você tem uma relação das empresas muito mais próxima. De atendimento, de pós-venda, né? O faturamento fala com cobrança. Né? Sempre tem essa... É uma relação muito mais ligada. Então você consegue conhecer o perfil do teu cliente muito bem. E você também sabe quem você gostaria que fosse teu cliente. Quem são os grandes players que você quer atender, mas que você não atende. Certo. E aí fica muito mais fácil de você fazer um trabalho de venda focado em um cliente, um perfil de clientes específicos. Então, assim, deixa eu ver se eu tô seguindo aí essa parte teórica que você, a Executive, aplicou no cliente. Nós temos, basicamente, duas maneiras de ver um crescimento em vendas. Uma é como é que eu posso alavancar mais o cliente que eu já tenho. O que é alavancar mais? Sim, crescer o meu faturamento ali. E para isso eu preciso entender o perfil do cliente, o que ele compra, quando, como, onde, né? E também, sim, garimpar novos clientes, que é uma outra estratégia. Exatamente isso que eu estou falando. Vai lá, então. Então, você
se você vende para outros negócios, você tem 2 vias de crescimento. E somente 2. Você pode aumentar o faturamento dentro da sua carteira atual, e por isso que eu falei, essa é a beleza do negócio. Você sabe quem é a tua carteira, você tem uma carteira de clientes. Você pode aumentar seu faturamento ali, e você pode crescer a sua carteira. A forma como você vai endereçar essas 2 estratégias é diferente. Vamos para a primeira, aumentar o faturamento. Então, digamos que eu tenho uma lista de clientes, uma carteira, e, invariavelmente, alguns dão mais retorno do que outros. Tem alguns que são mais importantes do que outros, né? Mais relevantes do que outros, seria a palavra. Ok. Então, vamos separar eles, vamos dividi-los em, né, os top, os top e os bons. Não chamar ninguém de segmentação. Vamos segmentar. Né? Divide em 3 categorias: ouro, prata e bronze. Certo? Parte do princípio que 70% a 80% tem que ser bronze. E 20 a 30% tem que ser ou ouro ou prata. Como que eu faço isso? Você vê pelo faturamento, quanto que você fatura com eles. Ok. E foi isso que foi feito nessa empresa, Esse certo? É o primeiro passo, né? Que foi feito nessa e em outras. Tá, mas o que eu faço com isso? Bom, vamos partir do princípio que você quer aumentar o seu faturamento da sua carteira. Você dividiu. Por quê? Porque o que você tem hoje, o retorno que você tem hoje de cada cliente, não necessariamente significa que o teu maior cliente não é o cliente de maior potencial de crescimento, concorda comigo? Nesse momento. Você pode ter um cliente, o teu maior cliente, mas ele não vai crescer. Exatamente. E você pode ter um cliente que é pequeno, cujo potencial cujo potencial é enorme. E às vezes não é nem potencial porque essa empresa vai crescer. Não. Às vezes ele é pouco relevante para você e você é pouco relevante para ele, mas ele é relevante para outros. Então você dentro do mix de compra dele é pequeno, porque ele tem outros fornecedores, teus concorrentes. E esse pode ser um cliente de muito potencial. Você precisa entender ele e o cliente, né? Então, esse é um trabalho que foi feito, a primeira metade, crescer. Então, identificar quais são os clientes de alto potencial, quem são os grandes clientes que precisam ser tratados muito bem para não diminuir, e quais que você vai crescer. Ok, e aí você faz um trabalho ali de mais estratégico de vendas para entender o cliente e ver quais são as necessidades e como crescer dentro daquele cliente. Então, essa é a primeira metade. A outra metade vamos aumentar a nossa carteira de clientes. Tá? E aí, você basicamente segue o mesmo princípio, só que com outra mentalidade. Onde que nós vendemos? Vamos supor que se você vende para o Brasil inteiro. Onde que eu estou vendendo? Para quem que eu estou vendendo? Em Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás? Né? Como que cada região... eu vendo... Normalmente o que vai acontecer? As principais regiões são São Paulo e Rio de Janeiro. Ok. É ali que você vai crescer? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que teu negócio ainda tenha muito espaço para crescer em São Paulo e Rio de Janeiro. Porque talvez você seja pequeno nessas áreas. Ela é relevante para você, mas talvez seja pequeno. E talvez o esforço de você vender, se você estiver localizado no interior de Santa Catarina, o esforço de você vender para Pernambuco é muito maior do que o esforço para você vender em São Paulo. Em São Paulo você já tem uma operação, etc. Então, avaliar isso. Onde estou vendendo? Quais são os produtos de maior margem que eu quero passar para frente, né, para o meu cliente, que eu devo priorizar,
e onde estão as oportunidades, geograficamente falando. E aí, geograficamente falando, você fala quais são as minhas forças em cada uma das regiões e classifica em potencial. Potencial A, B, C, ouro, bronze, prata. E aí você cruza os dados. E aí você se livra do barulho dos dados, do excesso de informação, e fala, para crescer eu vou focar aqui, aqui, aqui. Para crescer minha carteira atual, vou focar aqui, aqui, aqui. E para aumentar meu faturamento dentro da minha carteira, eu vou focar aqui, aqui, aqui. E aí você traçou uma estratégia. Aí é questão de você comunicar isso para a tua equipe e acompanhar. Vamos abrir um outro parênteses aqui. Olha só que interessante esse caso aqui, né? No mesmo caso, de novo, nós olhamos os nossos 3 princípios que a gente toma como base dentro da Executive, que é a questão da gestão do crescimento. Nesse caso, olhou primeiro o gargalo, que é um dos princípios, e também a parte financeira, que é um outro princípio. Os 3 andaram juntos, né? E chegou-se à conclusão que o gargalo, que é um dos princípios, estava no crescimento, vendas. E aí o MH trouxe aqui, nesse momento, o como foi feito para crescer as vendas. Olhando internamente os clientes atuais, e quando eu digo olhando, abre um leque gigantesco, do tipo segmentar, entender o cliente. Talvez o maior cliente hoje, ele não tenha mais potencial para crescer, e sim aquele cliente que está lá no final da lista, que você vende pouco, tem potencial, e é nesse cara que você tem que focar. Você tem que só manter aquele primeiro, que é o maior. Uma série de pontos, olha só, que você que está nos assistindo, eu tenho certeza que você já absorveu. E tem aqueles casos em que não é seu cliente ainda, que aí você tem que ir para o mercado. Mas também, para isso você tem que olhar como a tua operação funciona. Ir para o mercado, eu não atendo Pernambuco, eu vou para Pernambuco. Como? Aonde? Quem? Tem que responder todas essas perguntas. Vai fazer o quê? Né? Então, João, pensa olha assim, só. Vai lá. Nas ramificações dessa análise, tá? Porque uma análise, ela só é uma análise, se você não fizer nada com ela. Mas se você tomar alguma decisão, sim. Então, por exemplo, o que eu posso fazer com isso? Eu posso, se eu tenho uma equipe comercial, eu posso dedicar vendedor para cada segmento, porque a maneira de tratar cada segmento vai ser diferente. Então, eu posso ter vendedor que esteja dedicado a crescer minha carteira. E eu posso ter vendedor que esteja dedicado a aumentar o faturamento da minha carteira. Dentro do aumentar o faturamento dentro da carteira já existente, eu posso ter um vendedor dedicado ao cliente que já é top das galáxias. E você só vai continuar tratando ele bem para, né, você continuar não perder seu espaço ali. E você vai ter outro vendedor, já com perfil mais agressivo, etc., para fazer crescer aqueles que têm alto potencial. Então, sabe, essas análises, elas devem ditar o ritmo da sua estratégia, da tua operação. E você, empresário que está no dia a dia, muitas vezes você está cego a isso. Mas poxa, não, isso é normal. Você não está sozinho. Você está viciado no teu processo. Por isso que muitas vezes é necessário, sim, vir alguém externo para te abrir a cabeça nesse sentido. E é isso que a Executive faz. Né? Então a gente não faz só o diagnóstico, a gente faz acontecer. Isso é importante. Nesse caso, esse exemplo que o MH trouxe, eu posso falar, aumentar o faturamento em 20%. O tanto que a gente acompanhou... No mix que eu digo Vai lá, desculpa. Quando a gente acompanhou, eles estavam com um crescimento de 20%. Por quê? Porque você foca os esforços. É o mesmo esforço que você está fazendo, só que agora está direcionado. Exatamente. Por isso que eu comecei esse vídeo falando, você quer entender como aumentar o seu faturamento em 20%? Tá aí o exemplo. Do gargalo, que era vendas. Perfeito. MH, mais alguma coisa? É isso aí, João. Vamos que vamos. Até a próxima.
Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e, mais uma vez, solicito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com a família, com os amigos, siga-nos nas redes sociais, que para nós é um prazer fazer isso. Para nós é um prazer fazer acontecer. Até mais. Tchau, tchau.